ser em vão esse trabalho seu para edificar. Se eu não estiver presente, vai ser exatamente o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 5. Ei, sem mim, nada podeis fazer. Se não estiver firmado em mim, se não estiver ligado em mim, vai ser tudo vazio. Vai ser tudo que se transforma em nada. Porque exatamente a vida sem Deus é uma vida vazia, é um casamento vazio, são vitórias vazias, mas com Deus tudo tem sabor. Aleluia. Com Deus tudo tem gosto. Aleluia. Por isso que Deus está dizendo: olha, me chama para o início, porque no início de tudo que você precisa é de mim. No início de tudo você precisa da minha presença. Lá na base você precisa é de mim. Quem é casado aqui tem mais de 40 anos? Não precisa levantar a mão? Tá. Você pensa que tudo vai. Não precisa levantar. Quem é casado tem mais de 40 anos de idade, eu quero lhe perguntar o seguinte: quando você casou, você já tinha tudo? Você já casou já tendo tudo? Apartamento montado, completo, emprego, tudo, carro na garagem, tinha tudo? Geralmente não. A gente casa, não tem nada. Não tem nada. Só tem o amor, só tem a fé, só tem a esperança, né? Casa não tem nada. Eu quando casei, oh meu Deus, irmãos, eu só comprei para casar um rack numa loja que estava com o vidro quebrado, eles me venderam por R$50. Foi a única coisa que eu comprei para casar, de verdade. Está anotado, Senhor, é lugar de se falar sempre verdade. E nós cristãos, a nossa palavra é sim, 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 não, não. Eu tenho muita dificuldade de repetir o que falo, porque a gente vive num tempo de tanta mentira, que às vezes a pessoa fala uma coisa e tem que dizer: estou dizendo a você, velho. Foi, velho. Bote fé, pergunte a fulano. Às vezes tem que mostrar o celular, foi ele aqui. Aí vai mostrar. Não, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Você falou, está falado. Amém? Então, estou falando, está falado. Foi R$50 o rack. Foi a única coisa que eu comprei para casar. Mas queria casar. Minha filha está se preparando para casar, está preparando tudo e tal, pensando nos mínimos detalhes. Afinal de contas, o noivo é muito preocupadinho com as coisas, porque tudo certinho. Mas tudo que a gente precisa na base é Deus. Porque é Ele que vai garantir todo o resto. Aleluia. E sem Ele não adianta você casar com o seu melhor apartamento, no melhor condomínio, com tudo montado, com tudo certinho. Sem Ele, daqui a pouco vai desandar. Porque se o marido não for um homem de Deus, se a mulher não for uma mulher de Deus, que vai em oração santificar o seu lar, daqui a pouco, irmão, a coisa vai desandar. Por isso Deus está dizendo: e se o Senhor não edificar a casa, né? Na base tem que ter o Senhor. Em vão trabalhos que edifica. E se o Senhor não guardar a cidade, o que é a cidade? A cidade nada mais é do que o coletivo das famílias, é o coletivo das casas, né? Você junta várias casas, forma várias ruas e forma assim uma cidade. Logo, uma cidade é exatamente a extensão das famílias. Então, se o Senhor guarda e edifica a casa está bem edificada. Se Ele não edifica, a mesma coisa acontece na cidade. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. E o último será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois Ele sempre supre aos seus amados enquanto dorme. Aqui está falando de dois tipos de trabalhadores. Você é solteiro, é o início da palavra. Você pensa em edificar a casa, aí você edifica e você trabalha para edificar essa casa, né? Mas ele está dizendo que vai ser inútil você trabalhar, se acabar, comer o pão de dores, fazer igual aquele lá do Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, né? Que fala de um que trabalha o tempo todo, que não tem nem família, não tem parente, não tem filho, mas trabalha o tempo todo. Mas de repente ele para e pensa: por que eu estou privando tanto a minha alma assim? Por causa de quê? Isso é vaidade, isso é loucura. Você não tem para quem deixar, você não tem um sentido, né? O sentido, irmãos, do trabalho, do esforço é a família. O sentido de tudo que a gente faz são os nossos filhos, é ter uma família, é saber que nós fomos edificados por Deus para ser família, para fazer diferença na terra. Aleluia. Então, inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar de sol a sol, se acabar e não ter um lar de paz para repousar. Trabalhar, muitas vezes não querer nem voltar para casa porque sabe que não tem paz em casa. O Senhor diz: não, aos meus amados eu dou sono. Os meus amados, ele trabalha,
Porque Deus não está dizendo aqui que é para a gente então cruzar os braços, não. Ele está dizendo, não. Eu tenho que trabalhar. Aos meus amados, eu supro enquanto eles dormem. Enquanto dormem, eu estou cuidando, eu estou zelando. Aleluia, glória a Deus. E aí ele vai dizer sobre os filhos. Estava solteiro, buscou o Senhor, edificou com o Senhor, casou. Aí Deus vai estar dizendo, agora os filhos, vem os filhos. E os filhos são herança do Senhor. Herança é algo que é deixado por alguém. E aqui está o cerne dessa mensagem. Aqui está o entendimento que nós precisamos ter. Precisamos entender que os filhos não são nossos, nós herdamos. Aquilo que nós herdamos é algo que os nossos pais trabalharam para que a gente herde, para que a gente desfrute. Os nossos filhos é exatamente o trabalho de Deus. Deus trabalhou e nos deu o filho. Logo nós temos que ter responsabilidade com a herança. Vocês com certeza já ouviram falar de jovens, de filhos que receberam a herança dos pais, não tiveram a mínima responsabilidade com a herança que receberam e acabaram com tudo, quebraram com tudo. Filhos que receberam empresas e faliram as empresas. Filhos que receberam dinheiro e acabou com tudo. Por quê? Porque não foram responsáveis com o esforço dos seus pais. Não honraram o esforço dos seus pais. Os filhos são a herança que Deus nos deu. Os filhos não são meus, são de Deus. Deus me deu essa herança. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão, é a sua recompensa. Amém? Glória a Deus. Galardão é um prêmio. Os nossos filhos são prêmios que Deus nos deu. Aleluia. É uma coroa que Deus nos deu. E aí o versículo 4 vai dizer, e é o texto-chave da mensagem dessa noite, que diz, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade.